Você sabe fazer jejum? Esse é um vídeo que tem o intuito de ser um guia prático de como fazer um jejum espiritual. E aí, primeiro estudo, eu vou explicar o que é o jejum espiritual. Ele é uma prática presente em várias tradições religiosas e espirituais. É usada como uma forma de conexão com o divino, de purificação e de fortalecimento interior. Para que a gente faça um jejum, tem alguns pontos. E aí, são esses os pontos que a gente vai entrar agora. O primeiro ponto é definir um propósito. Então, antes de você começar, você precisa ter clareza sobre o porquê você quer jejuar. Você está buscando por direção espiritual, você quer fazer agradecimento ou se arrepender de algo, você quer fortalecer a sua fé, você quer uma libertação emocional ou espiritual. Então, o primeiro ponto vai ser anotar isso e refletir profundamente sobre o motivo que está te levando a fazer esse jejum. O segundo ponto é escolher o tipo de jejum. A gente tem várias formas, e aí dependendo da sua saúde e de qual seja o contexto, você vai escolher a melhor forma que se adequa a você. Então, o primeiro é o jejum total. Você fica sem comida, às vezes até sem água. Esse você precisa ter cautela e ele precisa ser feito por um curto período, por conta da necessidade que a gente tem de fato, ingerir alimentos e ingerir água. O segundo é o jejum parcial, onde você evita certos tipos de alimentos, como por exemplo no jejum de Daniel, que a gente ingere apenas vegetais e água. O terceiro é um intermitente espiritual, que é um jejum por algumas horas do dia, por exemplo, das 6 às 18 horas, ou das 18 às 21, enfim. O próximo seria digital ou comportamental, então seria um jejum de redes sociais, de TV, de fofoca, ficar focada no silêncio interior e prestar atenção nas suas próprias emoções. O terceiro ponto é a gente estabelecer um período. Então, quanto tempo vai durar esse jejum? Ele vai ser um jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, 21 dias ou mais. E a gente precisa começar com algo que seja possível para você e aos poucos você vai se conhecendo no processo e aí você pode ir aumentando. Então, se é a primeira vez que você vai fazer um jejum, o ideal é que você escolha menos dias, veja como você vai ficar, como seu organismo vai reagir e aí você pode ir aumentando gradativamente nas próximas vezes que você for fazer. O quarto é acompanhar com práticas espirituais. Então, durante o jejum, você vai dedicar um tempo para você orar, para você meditar. Você pode fazer uma leitura espiritual, como a Bíblia, ou livros devocionais, ou textos sagrados. Você precisa manter silêncio e refletir sobre aquilo. Então, tanto sobre a leitura, quanto uma reflexão em geral sobre os pensamentos que estão passando na sua cabeça. E é composto também por gratidão e confissão. Então, ser grato pelas coisas que acontecem, confessar os seus pecados, confessar os pensamentos impuros que possam surgir. O quinto ponto, você precisa cuidar do seu corpo e da sua mente. Então, se for um jejum alimentar, você precisa beber água, salvo em jejuns que sejam específicos e curtos, como a gente já falou lá no jejum total. Se você sentir fraqueza intensa, você precisa interromper e adaptar o jejum que você está fazendo. E você precisa se preparar emocionalmente, porque o jejum ele pode trazer à tona alguns sentimentos que sejam mais intensos, né? Então, o ideal é que você se prepare para esse momento. E por fim, você precisa finalizar com gratidão. Então, quando você encerrar o seu período de jejum, você pode fazer oração ou momentos de agradecimento. E aí o bacana seria se você anotasse as suas percepções, as suas respostas ou sentimentos que tiverem surgido nesse período em que você esteja fazendo o jejum. E aí eu trouxe mais ou menos um modelinho de um exemplo de como você poderia fazer. Então, digamos que a gente coloque uma rotina diária. Na manhã a gente inicia o jejum e aí a gente pode iniciar ele com uma oração, consagrando o nosso dia ao Senhor.
fazer uma leitura bíblica, por exemplo, um Salmo 51 ou outro salmo que seja de arrependimento e entrega, e refletir: o que eu quero que Deus transforme em mim hoje? Durante o dia, você precisa evitar distrações, como redes sociais, fofocas, reclamações, e sempre que pensar em comida ou se sentir fraca, você pode orar: Senhor, sustenta-me com a tua presença. À noite, após as 18 horas, você pode realizar uma leitura bíblica, mais um devocional curto e fazer uma oração de gratidão e escuta, para entender o que Deus falou com você no dia. Isso você pode fazer de um modo geral, então a cada dia você pode mudar, adaptar da forma como você desejar, dependendo, como eu falei no início, do tempo que você deseja fazer isso. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha entendido um pouco mais sobre como é o jejum espiritual, como ele funciona, quais as formas que a gente pode fazer, e siga a página para a gente poder continuar tendo mais conteúdos como esse.